esporte me ensinou muito sobre empreender. Isso é algo, sim, não de... Mas é algo que me ensinou bastante. Porque o esporte, a gente tem que olhar como um todo, né? Não se trata só de uma prova, só de um treino. Você tem que ter uma visão ampla de tudo. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar e entender o movimento das pessoas, as táticas, tudo. E analisar depois e planejar. Porque eu tenho sempre aquela vontade de querer mais, mas sem me cobrar demais, sabe? Sim. Pra você construir uma carreira, uma imagem, super difícil. Minha mãe que fala isso. Você faz 1000 coisas certas, mas se você fizer uma errada, todo mundo vai te julgar. É aquilo que e vão às lembrar. vezes, até a coisa certa você fazendo, as pessoas também vão te julgar. O que você só tem que fazer é seguir o processo e mirar no objetivo. Em tudo na vida, não só no esporte. Empresário, tudo isso. Vai vir um probleminha com um funcionário aqui, com outro ali, pessoas falando que não vai dar certo, que tem que ser outro caminho. Mas não, você tem seu objetivo, você confia no que você estudou, você confia nas pessoas, na sua equipe, você só segue. Este é o Na Roda do Estema, um podcast sobre bike, estilo de vida, performance e histórias que inspiram. Aqui, a gente compartilha as trajetórias de quem vive e tem paixão por pedalar. Pessoas que transformam o esporte em propósito e inspiração. Gravado no estúdio Estema, onde o esporte e as boas conversas se encontram. Este episódio do Da Roda no Estema tem o patrocínio da Lupo Esporte. Conforto, tecnologia e performance para quem vive o esporte dentro e fora da bike. Hoje, na Roda do Estema, eu recebo uma atleta que representa o presente e o futuro do mountain bike brasileiro. Uma jovem ciclista que carrega o DNA do esporte, mas está escrevendo sua própria história dentro e fora das competições. Ela é intensidade, leveza e performance ao mesmo tempo. Mas o que mais inspira é que mesmo com tantas conquistas, ela mantém uma maturidade impressionante para quem tem apenas 22 anos. Nascida em Petrópolis, Rio de Janeiro, a Gil cresceu cercada da natureza, movimento e liberdade. Andava a cavalo, você vai me contar isso, jogava bola, fazia ginástica, andava de skate e foi justamente nessa infância cheia de energia que começou a moldar a atleta que hoje nos orgulha. Seja muito bem-vinda, Gil. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, conseguir juntar e com todos os compromissos de vir até aqui, gravar esse podcast com você. Sempre escutei falar de você, até através da Tota, acompanhando, Adoro a enfim. Tota. Ela tá me devendo aqui, viu? Viu? Tá vendo? Eu vim e ela não veio. Vou cobrar. E pra mim, assim, é sempre um prazer gravar e falar um pouco da minha história, conhecer também mais da sua história também, que é fundamental pra gente trocar esse conhecimento, que eu acho que é assim que a gente cresce. Então, muito obrigado pelo convite. Ai, que legal. Gil, me conta, como começou tudo? Você falou que seu pai estimulava, sua família estimulava você a fazer esportes, né? Sim. E aí você fazia de tudo. Bom, assim, minha família sempre foi envolvida com esporte. Rally, não, futebol nem tanto no começo, só quando eu comecei a estar nesse mundo, mas muito 4 rodas e motocross também. E sempre me incentivaram de todas as formas, na escola, depois da escola, a estar ativa porque eu tinha muita energia e ninguém me aguentava ficar comigo dentro de casa, assim. Precisava gastar. Precisava sair correndo, chutar a bola na parede, enfim. E aí, com uns 6 anos, eu comecei a gostar de futebol, assim. Sempre mais com meninos, jogando, mas aquela coisa de criança, não importava nada disso. E até que com 11 anos de idade, eu decidi que eu queria ser jogadora de futebol. E aí eu falei pros meus pais e tal, começamos a jogar em times, né? Já jogava times da cidade, mas até que surgiu uma oportunidade de eu ir pra fora, jogar no Orlando City. Que legal. E recebi uma proposta assim... Com 11 anos. Com 11 anos, até os 18. Só que muito nova, foi de meio de 10 para 11 anos, né? Que eu fiz meu aniversário lá, na época. E aí eu fiquei revezando com meu avô um pouco lá, minha mãe, porque ela trabalha. E para conseguir ficar esse período, assim, de testes, e jogando lá. E até que passei nos testes, passei em tudo.
Tava quase, assim, fechado pra eu ficar, até que minha mãe decidiu com meu pai. Não é a hora, ela tá muito nova, vai ser demais, a gente tem um trabalho aqui. Até que depois disso eu dei aquela sentida, porque é como você tem a maior oportunidade da vida, é o que você queria, e seus pais falam não pra você. Por mil motivos, mas você quando é criança... Você não entende. Você não entende. Aí eu passei um ano bem chateada com isso, mas sempre fazendo todo tipo de esporte. Basquete, futebol, skate, pulando. E a bike ainda não existia nessa época. A bike assim. existia, Era mas... uma brincadeira. Uma brincadeira. Aquela brincadeira de, vamos construir uma rampa, vamos saltar, vamos empinar. Essa brincadeira. Até que teve uma corridinha na minha cidade, que eu tinha namorado de uma prima. Meu pai foi atleta também, mas não comecei... Tinha um incentivo da bike, mas não comecei por causa dele. Porque nunca teve pressão em relação a isso lá em casa. Até que esse namorado da minha prima falou, vamos fazer uma prova de dupla. A gente tava andando muito de moto. Minha mãe sempre com muito medo, porque motocross machuca demais. Uhum. E ele pegou e falou, vamos de dupla. Eu falei, vamos. Até que eu comecei a gostar, fui numa Copa Internacional, no XCO aqui e ali. Falei, gostei disso. E aí, daí em diante, tive essa oportunidade de entrar na Sense, enfim. Fiquei Isso muito... você tinha 18 anos. Quando eu comecei na bike? Tinha 13. Tinha 13. Não, tá. Então foi um tempinho depois. Porque você tem 22, né, hoje? Tenho 22. Porque foi ali os 11, aí os 12, 13, mais ou menos fazendo outros esportes, e aí comecei na bike, de verdade. E aí você já começou competindo? Comecei competindo, nem andava de bike, primeira coisa foi competir, não foi treinar. Então, porque competição tá muito presente na minha família, de tudo. E aquilo era super natural. Se tiver bolinha de gude, vou estar competindo. E como você lidou com a parte técnica do mountain bike? Mountain bike. Você já vinha com essa... Você falou que brincava, que empinava a bicicleta. Sim. E também tem o motocross que deve dar Sim. alguma referência ali para você se jogar no mountain bike, ou foi muito mais coragem mesmo? Não, te digo que não... Claro que tem a coragem de início de fazer algo novo. Mas... eu tinha uma base bem legal de outros esportes. E o que eu falo hoje, quando você especializa muito a criança, geralmente ela não fica tão boa no fim. Porque ela não tem a coordenação motora com outros esportes. Tipo, motocross ajuda muito? É muito parecido? Mas também é diferente. Futebol, basquete, então o corpo inteiro tá trabalhando. Então... eu acho que foi um pouquinho de cada. Não tive nada muito específico quando criança, mas um pouco de tudo. E logo de cara você já começou a se destacar ou não? Você Não. teve que... Não, deixa eu começar a treinar isso aqui, entender como funciona. Não, eu não comecei a me destacar. Eu fui minha primeira prova, assim, de XCO, eu fiz 5º. Foi engraçado porque eu passei passei mal de nervoso e minha mãe me levou no hospital. E eu fiquei desidratada de tão nervosa que eu tava pra corrida. E aí, minha mãe falou assim, não, você não pode correr não, é lá em Araxá, longe pra caramba. Você não vai correr não? Aí o médico falou, não vai correr, tá tudo certo. Faltando ali 1 hora pra largada, eu falei, tira isso de mim, tô levantando, vou correr, não vim até aqui, tô bem. Aí eu falei, então tá bom, então vai. Só precisava de um sorinho. Tava tomando soro na veia. E aí... hidratei ali do que tinha perdido e, enfim. E foi. E fui. Terminei em 5º, mas tive uma motivação de querer mais. Aí foi assim. Aí você foi começando. De pouquinho em pouquinho. Aí chegou uma época, assim, que eu peguei mais ou menos a dinâmica do XCO e eu comecei a me destacar. E aí, dali em diante, eu me destaquei bastante... até a categoria sub-23, que é a categoria que eu tô agora, onde eu decidi que, por mais que eu tenha feito algumas provas fora, eu decidi ficar mais pra fora. Uhum. E assim, você é a atleta ciclista mais jovem a conquistar o Campeonato Brasileiro, né? De XCC. De XCC na elite. E, além disso, você soma uma lista enorme de conquistas que eu até anotei aqui para não esquecer, né? Desde que você começou.
Mas uma que me chamou bastante atenção, além dos campeonatos que você, né, top 5 World Cup Brasil, todos os World Cups que você já participou com resultados bem expressivos, né? E você foi 2 vezes campeã brasileira na Elite TCC, né? E 5 vezes campeã brasileira de TCO. E você foi 1 vez campeã brasileira de estrada. Fui. E aí, me conta isso. Foi engraçado esse campeonato brasileiro, porque eu tava ali numa fase que eu queria competir bastante para ter experiência, até que eu tava na Sense, e a Swift tinha acabado de formar a equipe de road. Eu falei, poxa, deixa eu correr aí, falei pro meu chefe de equipe, falei pro Nildo também. Aí o Nildo falou, pode ficar tranquila, vamos, eu vou pra Londrina, você fica com os meninos no hotel e tal. E Foi no de Londrina. Foi Londrina. E daí eu nunca tinha, assim, andado direito, não sabia nem o que era, foi um circuito. E aí eu falei, não, beleza, eu só vou pra ver como é que é e tal. Aí competi até o contrarrelógio, fui vice-campeã brasileira, júnior, na minha bike, enfim, só tava lá um autódromo. E daí eu fui sozinha, eu peguei um voo do Rio pra Londrina, sozinha mesmo, botei a bike no Malabike. Falei pra minha mãe, olha, eu tô indo, deixa eu ver se alguém vai com você. Eu falei, não, tô indo, o Nildo vai estar lá, eu me viro. Daí, ajeitei rapidinho ali a bike, mais ou menos pra ficar... A gente que é do mountain bike, a gente tende a andar com uma postura mais confortável, né? Na bike de rua. Na bike estrada. Aí eu dei uma ajeitada ali, tirei umas arruelas da frente. Você mesma ajeitou a bicicleta? Eu mexo em tudo. Eu gosto de mexer, Legal. passa tempo. Quando eu tenho tempo, né? E aí foi legal. E agora me fala uma coisa, Gigi. Eu percebo, assim, que os ciclistas de mountain bike geralmente têm uma bike de estrada para treinar, né? É o seu caso também. Sim. Porque não dá para você ficar indo para trilha todos os dias. O contrário não acontece. Geralmente quem é ciclista de estrada não necessariamente tem uma mountain bike. Sim. Como que é essa rotina? Você treina quantas vezes por semana com a mountain bike? Quantas vezes você faz treinos específicos de road? E se você já pensou você fez esse campeonato, mas não é o seu foco realmente é o mountain bike. Mas se você pensa em competir também no ciclismo de estrada, ou você acha que não cabe para você nesse momento? Então, eu te digo que 70% da minha preparação é de road hoje. Porque mountain bike eu uso mais para ir pra trilha ou algum treino intervalado específico quando tá mais próximo de competição. Então, eu geralmente vou de road, até mesmo por questão de não ficar tão monótono ali. E aí tem pessoas diferentes pra ir e tal. E eu gosto. Uma coisa que eu gosto de fazer e você não para de pedalar, mountain bike você tende a subir e descer. Na minha região, as rodovias são mais roladas, assim. E de road eu consigo estar sempre pedalando. Geralmente em treino de baixa intensidade. Sim. Quando é específico, eu vou pra mountain bike. Agora, te respondendo se eu tenho vontade de fazer alguma competição de road. Assim, eu tô num momento que eu tô muito focada no cross country. Meu objetivo é as Olimpíadas de 2028. E uso como minha preparação. Às vezes possa aparecer uma prova, sei lá, de road. Eu vou, mas nada não é o seu objetivo específico. principal. Não é meu objetivo. Eu não tenho zero experiência com prova de road. E é algo que você precisa aprender mesmo a dinâmica toda, assim como o mountain bike. Mountain bike hoje, digo que força tá ali 30%. Você tem que ter muita estratégia de distribuição de força, enfim, tudo isso no percurso. E eu tô ainda amadurecendo como uma forma física, né? Ainda não cheguei no meu pico de performance e nem tô perto de chegar ainda. E road, acredito que você se destaca quando você já tá próximo ao seu pico de performance ali. A não ser que você venha desde novinho ali, com as técnicas todas, enfim. Mas é algo que, se você tem força e tem a experiência, você consegue andar bem. Agora, se só tem força e não tem experiência, ou vice-versa, fica um pouco mais complicado. Mas é algo assim, acontece naturalmente, se eu tiver vontade futuramente, enfim, eu vou competir algumas provas. Mas você gosta? Eu gosto. Você acha legal? Gosto da dinâmica, gosto bastante.
principalmente do pelotão ali, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar e entender o movimento das pessoas, as táticas, tudo, e analisar depois e planejar. Então, algo que a road tem, que eu acho bem legal, e eu consigo, assistindo prova de road, trazer bastante coisa pro mountain bike. É mesmo? Tipo o quê? É tipo movimento de pelotão, algo que dá pra fazer, principalmente no XCC. Hoje, XCC é a nossa prova de critério de road. Que é coisa bem rápida. Aliás, vamos explicar o que é o XCC e o XCO para a galera que não sabe? Então, o XCC é um circuito curto, né? Tem ali 20 minutos nas Copas do Mundo. Aqui no Brasil, o pessoal tende a fazer 20 minutos mais 1, 2 voltas, que é mais fácil de contar. Mas lá na Copa do Mundo são 20 minutos. Quando você passa a primeira volta, já fala quantas voltas vão ser. Tá. E aí é um pedacinho do circuito XCO. E aí, indo pro XCO... E a parte mais técnica ou a parte mais rápida? Mais rápida. Tá. Geralmente é o fim e começo, né? O fim junto com o começo, onde fica a largada. Tá. E a chegada. E aí a intensidade pura. É muita intensidade. Sinceramente, é absurdo a intensidade que é. Te falo que eu demoro muito mais pra recuperar numa prova de CC do que uma de XCO. Eu acredito. Porque você cava muito mais fundo e você tem que acessar algumas coisas que não são de pensar. São mais instinto. E é algo que eu gosto. Porque todas as vezes que eu corri no meu instinto... Você se deu melhor. Eu me dei muito bem. Entendi. E aí o XCC, ele te dá a classificação ali para ser largada do XCO. Até a terceira fila. Então... Porque tem isso também no XCO. Você tem a filinha lá que você vai largar. Você não pode largar em qualquer lugar, não é isso? E a gente tá falando de Copa do Mundo. Sim. É porque tem XCC de outras provas que é um pouco diferente. Tá bom. Interfere largada, mas Copa do Mundo, a Copa do Mundo interfere. E aí XCO é um percurso de, sei lá, 4 a 6 quilômetros, geralmente de 10 a 18 minutos no máximo, a volta. E em que tem subidas, descidas. E é mais tempo. Muito mais tempo. Dá o quê? 1h e... Dá 1h15 a 1h30. Tá. Mais ou menos. E tem salto, subida, descida, rock garden, tem de tudo. É bem mais técnico. Bem mais técnico. E aí é algo que a estratégia já entra também bastante. Distribuição de esforço, principalmente. E faz toda a diferença largar ali na frente? Faz toda a diferença. Por causa de ultrapassagem. Faz toda a e tudo diferença. Mais. Eu já fiz prova em que eu larguei primeira fila, entreguei um número, sei lá, X, e larguei da terceira fila, entreguei o mesmo número X. Porém, em posições muito diferentes. atrás. Porque do top 15, top 20 ao top 40 ali de uma Copa do Mundo, você tem uma intensidade muito forte, mas você diminui muito o ritmo. Aí, na frente, é o ritmo alto o tempo inteiro. Entendi. No fim das contas, o ritmo alto o tempo inteiro, por mais que comece muito forte, a média ali fica bem parecida do que das pessoas que estão atrás. Que estão mais atrás. Então, por isso que às vezes tem esse estalo de andar na frente. Não é porque você não tem um número ou algo do tipo. Que você tem um número ou algo do tipo. Mas porque você compreende. O posicionamento não ficou tão bom. Você não ficou tão bem posicionada. Sim, sim. Entendi. Tem muito disso. É, muito porque estratégia a trilha mesmo. é fechada, né? Então, chega uma hora que você não consegue estar passando 3 meninas, porque elas também não vão deixar. Sim. Uma trilha vão dificultar. Fechada. E às vezes uma para ali, você também precisa parar, né? Exatamente. Você não consegue, às vezes, desviar, né? Exatamente. Não, loucura. Agora, me fala uma coisa. Quando você olha para tudo isso, que você já conquistou, que você já conquistou bastante coisa, você sente mais orgulho ou mais responsabilidade? Ainda? Não, eu acho que eu não sinto nem orgulho, nem... Tipo assim, claro que eu sinto... Ah, bom, né, Gil? Sinto orgulho do que eu fiz, mas... Por favor, né? A palavra que eu acho que eu sinto é... que eu tenho sempre aquela vontade de querer mais, mas sem me cobrar demais, sabe? Sim. Então, fica ali um equilíbrio entre me cobrar, ter orgulho do que eu fiz. Então, sim, mas respondendo sim, eu tenho orgulho. Mais do que... E você não coloca essa pressão em cima de você? Eu coloco. Tá. Eu coloco. Ah, bom, porque geralmente
Não, eu coloco. Eu acho que é engraçado. Igual quando o treinador fala pra você, ele não precisa te cobrar. O atleta já se cobra sozinho. Se o treinador cobrar mais ainda, fica aquela coisa enorme. Porque a gente quer sempre mais. A gente sempre acha que pode fazer melhor do que fez, né? Exatamente. Então, eu acho que é nessa linha que eu falei. Não tem... E o que o mountain bike te ensina todos os dias? Tem alguma coisa assim? Resiliência. Muita resiliência. Porque é um esporte... Eu já fiz alguns esportes na minha vida. E até hoje é o que eu encontrei que eu sofro mais. Em tudo, né? Sim. E tem coisas que você não controla também, controla. Né? Essa é a nossa realidade. Tem que focar no que a gente consegue controlar. O que a gente não controla, a gente fica relaxado. Entrega. Entrega. E tem alguma prova, alguma lembrança que te marcou, assim, muito profundamente, que você viveu? Sim, eu acho que o momento que mais me marcou foi meu primeiro ano de Sub-23, em Petrópolis. A gente já teve Copa do Mundo no Brasil, mas na minha era ali, é a primeira Copa do Mundo ali no Brasil que a gente teve depois de bastante tempo. A gente teve Balneário Camboriú. Que foi em Petrópolis mesmo. Foi em Petrópolis, na minha cidade, Sim. no meu primeiro ano de Sub-23, na minha primeira prova. E aí, como foi? Porque eu fiz 6ª colocação e aquilo foi um choque, porque eu nem imaginava que eu faria 6ª colocação numa Copa do Mundo no Brasil, na minha casa. Mas tanto que foi bom, foi ruim. Porque foi uma emoção tão grande que aquilo me colocou em êxtase durante algum tempo. Tá. E aí, pra eu retomar toda aquela vontade de querer muito conquistar algo, demorou um pouco. Isso não foi, assim, aconteceu porque aconteceu. Foi algo que eu tava pensando que seria assim, aconteceu dessa forma. E é bem normal. E aí você saiu um pouco do eixo e demorou um pouco pra voltar ali, pra focar de novo. Saí sem saber que tava saindo. Tá, você não percebeu. Do tipo, poxa, eu quero mais. Sabe aquela vontade? Eu quero mais, eu consigo mais. Se eu fiz 6ª, agora eu consigo fazer 4º. Demorou pra você sentir isso? Não, senti instantâneo ali. Tá. E aí aquilo me atrapalhou. Porque quando eu fui mais pra fora, eu fiz ali um top 30 e eu falei, caraca. Tomou tipo um balde de água fria ali. Um período muito alto, depois um período muito baixo. E aí logo em seguida eu tive o overtraining. E aí eu fiquei 1 ano e pouco pra conseguir voltar. Aí troquei de treinador, né? Sem tirar o pé total. Sim. Aí procura médico, isso e aquilo, o que tá acontecendo. Bom, enfim. Porque eu tava querendo mais, eu consegui um bom resultado, queria mais. Aí quer treinar mais, quer fazer tudo mais. Não respeita ninguém. Você falou pra fazer 3 horas, que se dane, eu vou fazer 4, 5. Tô me sentindo bem, já fiz 6, eu posso fazer primeiro. Então... Entendi. E como que você virou, né? Você foi buscar acompanhamento, como que você voltou? Aí você ficou um tempo rodando mais suave? Quanto tempo foi isso? Porque esse ano você já participou de várias Copas do Mundo, né? Sim, que eu vi. Isso foi em 2021. 2021. 2021, faz 4 anos já. Já tem bastante tempo. E o que eu fiz na época pra reverter esse overtraining? Primeiro, meu balde de água fria foi no Brasileiro de XCO, em que eu perdi, fiz vice, quase fiz 3º. E aquilo eu falei, não, esse aqui é o fim, tem alguma coisa errada. E aí eu refleti muito, não tinha muitos profissionais em volta de mim nessa época. Eu falei, não, se eu quero ser profissional, eu preciso ter um grupo que vai me acompanhar até eu atingir meu último objetivo de carreira, que é a Olimpíada. E aí, hoje eu me cerco dos mesmos profissionais que me ajudaram naquela época, que é o Cruvinel, médico aqui de São Paulo, que me ajudou naquela época. Me pegou no overtraining, eu fazia hipoglicemia, falando com você aqui, eu quase apagava. Mas por que não comia? Comia, mas treinava tanto... Que não era o suficiente. E aí, nutricionista, fisiologista, praticamente toda a minha equipe aqui de São Paulo. E é um dos objetivos meu aqui nesse momento. Além do podcast, também estou fazendo uma bateria de exames. E essas pessoas, esse grupo, né, me tirou, assim, da cova. Do fundo do poço. Do fundo do poço.
e falou, não, vamos profissionalizar essa sua preparação aí, porque até hoje o que você tem é porque você nasceu assim, você treina um pouquinho. Mas pode ser muito, entregar muito mais, né? Exatamente. E aí eles sempre falavam pra mim, olha, nosso resultado não vai vir agora, vai vir pra 6 anos na frente. Que aí você vai ter certeza que você fez o certo. Se você continuasse fazendo errado, você ia ter melhores resultados a curto prazo. Mas aí eles me perguntaram, você quer ter a curto prazo ou a longo prazo? Eu falei, prefiro matar esse curto prazo e ter a longo prazo. Sim. Super daí? Inteligente, é isso. Daí eu comecei a preparação. Com mais Hoje, calma. Pra qualquer lugar que eu vá, eu só vou acompanhada da minha equipe que me tirou da cova. Legal. Eu sou muito fiel, assim, com as pessoas que estão do meu lado, sabe? Que já me ajudaram. Se eu consigo carregar essas pessoas comigo, se não tiver barreiras que eu não possa fazer nada. Logísticas e tudo mais, né? Eu sempre carrego essas pessoas, porque se me ajudaram, é porque é o caminho certo. Que demais. É muito bom ser grata, ter Com gratidão, certeza, né? com Isso certeza. é muito legal. E o que você tem mais medo? Como que você lida, assim, com medo? Você tem medo de cair? Você tem medo de se machucar numa prova? Quando você entra, você vê que o circuito é muito técnico. Você fala, tô com medo. Como que você lida com isso? Não, eu Ou eu tenho medo Tá. de alguns obstáculos, mas o tempo inteiro no mountain bike a gente tem que superar o medo o mais rápido O tempo possível. todo. Porque o segredo do medo é você fazer o medo sentir medo. Você enganar o medo. Você engana o medo. Você fala, ó, se tá com medo, não, eu sou mais bravo que o medo. Muito bom. E às vezes tem salto e tal, eu tento fazer com consciência corporal, porque hoje o mountain bike a gente não é se jogar. Tem toda uma parte corporal de base que você desenvolve. E aí eu penso, poxa, como eu vou passar esse obstáculo e tal, e passo. Agora, medo em relação à competição, hoje eu não tenho mais medo de competição, porque eu confio muito na minha preparação e sei exatamente o ponto que eu tô. Sou uma pessoa no pé no chão. Se eu sei que eu tô ali numa performance do top 10, porque a gente compreende sobre números, sobre E você conhece as as adversárias também, né? Você sabe eu corro como com elas elas estão. desde pequeno. E então, eu sei mais ou menos o meu nível ali. Não vou falar, poxa, eu vou ganhar essa prova se eu acho que meu nível tá top 10. Quero sempre tentar ir na frente. Mas às vezes você tentar dar um passo maior que a perna também é complicado no mountain bike. Que legal que você tem essa noção, né? E Sim. sabe exatamente onde... Tem muita ambição, mas tem noção também. Da realidade e onde você tá e onde você pode chegar. Exatamente, né? exatamente. Que isso é o mais legal. Pra não se frustrar de uma forma de se abandonar tudo. Sim. É super importante conversar com os profissionais que estão comigo, analisar, poxa, de um ano pro outro, o que eu evoluí, onde eu evoluí. O que dá pra melhorar. Exatamente. E você procura focar mais na melhora hoje? Ou os dois, pode ser os dois também, mas na melhora técnica ou na melhora de números mesmo? Então, os dois caminham muito lado a lado comigo. Técnica, eu tô o tempo inteiro trabalhando. Mas, no momento agora, a parte mais de número. Porque é algo que eu posso dar um passo Tem bastante mais à margem. frente. Exatamente. Então, um pouco mais de número agora do que técnica. Porque é o ponto que eu perco comparando lá fora. Uhum. Porque a parte técnica eu lido bem. Tá. Comparada com se for pegar o mais alto nível... Com as ciclistas que você corre, você tecnicamente tá Sim. mais ou menos no nível, só que ainda falta número. Sim, se pegar ali no mais alto nível ali de Copa do Mundo, Mundial, enfim, tudo junto, eu não perco tecnicamente para as meninas que estão ali em top 5. Porém, em número eu perco. Então é algo que eu tenho que trabalhar, mas não deixando de trabalhar a técnica o tempo inteiro, botando ali um tijolinho. E engraçado que no mountain bike, muito mais também a questão da bicicleta, né? Você diz de setup? De setup, de pneu, o que você vai escolher, de pressão, e ele exige muito mais esse conhecimento do que o ciclismo de estrada, né? Você tem que fazer escolhas rápidas, porque a gente tem 2 dias de treino na pista e são 3, mas um deles é XCC. Então, você tem que decidir em menos de 2 horas andando dentro de uma pista qual é a pressão do seu pneu, qual pneu você vai usar,
qual a pressão de suspensão, qual o retorno, enfim, compressão, altura de cilindro, às vezes, dependendo da pista, jogar o setup um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, dependendo de como é o percurso. Sei lá, roda, às vezes muda. É muita coisa. Diversas coisas. Tipo de suspensão hoje não mais, né? Tipo não, CHT ou hardtail ou full, Sim. você também escolhe, né? Dependendo do percurso? Nos 2 últimos anos não, porque eu corri só com uma bicicleta. Mas já escolhi muito entre HT e full. Mas agora é só mais parte de suspensão. Porque as bikes se tornaram tão leves, tão rígidas quando você trava. Que aí você não suspensão. precisa mais do... Não é que você não precisa. É legal? É. Tem Ela muitas atende. pistas que são paredes. E aí rasteio com certeza. Mas a maioria do circuito de Copa do Mundo hoje é full. Se tiver uma etapa ali... Uma outra duas, que... Legal. E qual é o título que tem um sabor especial para você? Mesmo que não tenha sido, eu ganhei, sei lá, que título é ganhar, mas Eu algum acho que resultado. esse último foi um peso que eu tirei da minha escola. Acho que no meu último ano de sub-23, ano que vem eu sou elite. Eu vinha buscando muito um pódio em Copa do Mundo. Foi quase, né? Você fez quarto. Fiz quarto. Eu vi. E eu perdi no sprint 2 posições, então tava em segundo. E eu fiz uma prova, assim, a melhor prova da minha vida. E ali eu tirei um peso das minhas costas, porque eu tava querendo fazer aquilo já há muito tempo, e eu sabia que eu podia, mas não tava encaixando. E quando eu tive aquele resultado, eu falei, caraca, eu consegui, não pelo resultado, mas pela entrega, pela forma que eu corri, pela estratégia que eu usei. Todo mundo de melhor estava na prova, não tinha ninguém ali que não estava presente. Uhum. Então, ficou a campeã mundial, que é campeã mundial de XCC e XCO, que também corre de road, que é da Lidl Trek, a Isabela. Segundo foi a campeã suíça. Terceiro, a líder da Copa do Mundo. E quarto, Você. eu tava lá. Que legal. Então, sim, Foi um baita resultado. baita resultado. E é uma confirmação de tudo que você vem feito, né, Juju? Com certeza. Isso também. De tipo, tô no caminho. Tô no caminho. Vamos continuar. Sempre quando eu dou uma escorregada, eu não tenho um resultado esperado, eu falo, não, meu objetivo é a longo prazo. Fica calma, vai encaixando quebra-cabeça e vai seguindo. É isso. Então vamos falar do seu objetivo principal, que são as Olimpíadas. Então, uma caminhada agora de preparação e conquista de pontos. A gente tem um sistema de pontuação. Isso que eu ia te perguntar, como funciona essa classificação para as Olimpíadas? Não é só uma convocação, você precisa, entre aspas, merecer ali, Sim. né? Tipo, a gente tem um ranking de país, em que o Brasil tem que ter a colocação para levar 2 ou uma vaga. E tem um ranking de atleta individual que é resolvido pela Confederação Brasileira, que é algo que é bem complicado. Por exemplo, ainda não lançou como vai ser a pontuação dos Jogos Olímpicos. A gente tá... Quem não lançou? A CBC. Ah, imagina, que dúvida. Então, Que a gente que tá pela vaga tá cobrando o tempo inteiro, a gente precisa de como... Porque como é que você entra numa equipe, como é que você planeja seu ano se você não sabe como vai ser a estratégia? E quais provas vão pontuar, é isso? Exatamente. Quanto tem de pontuação em cada competição que você vai? Então a gente tá, eu tô me preparando... Desesperada, tipo... preparando não vendo nada. Chegou no início do túnel, não consegue ver a luz de como tem que planejar o ano. Mas todos os atletas querem saber, a gente não sabe. Mas os últimos jogos eram provas C1, C2, C3, 5 melhores resultados. E, na verdade, é sobre pontos, né? E aí o atleta tinha o ranking de pontos individual, o ranking das nações. Certo. Nações pegava a vaga do país, o individual decidia quem seria o atleta que representaria o Brasil nos jogos. Tá, e se não entrar o país com essas 2 vagas, você consegue ainda entrar individualmente ou não? Você tem que entrar o país. E quem tá pontuando junto com você? Aí são os 3 melhores atletas do país.
No momento, quem tá no ranking sou eu, Karen e Raíza. Tá. No XCO, no masculino, desculpa, eu não sei quem que tá Tá. liderando ali. Mas aí começa em maio, geralmente. E vai até o... maio de 2027, primeiro. Maio de 2028, encerra e decide quem vai para as Olimpíadas. Então, assim... E quantas provas você vai correr no ano que vem? Não sei, porque eu não sei a regra. Porque você precisa saber quais são. Ô, CBC, vamos liberar aí esse calendário, gente, pelo amor de Deus. Por favor, todos nós queremos. Vamos falar um pouquinho dos seus projetos, que eu vi que você tem 3 projetos, né? Que é o Geração Bike Brasil, o Gen to Rise, é isso? E o outro que é o Energy Gym, que é a academia. Vamos lá, eu não me contento em só ser ciclista. Só, como se fosse pouco, exatamente. Né? Mas tem que ter alguma outra coisa aí. Eu aprendi muito, acho que com a minha mãe, em empreender, né, na vida. Acho que quando a gente tá parado, a gente já tá andando de ré. Então, eu quero fazer pelo ciclismo do Brasil, eu quero fazer pelas meninas, mulheres da bike, quero fazer pelo Brasil lá fora. E eu tenho esses projetos, quero fazer pela minha cidade. Vou explicar, assim, mais ou menos. Explica cada um deles um pouquinho. O Geração Bike Brasil é um projeto de desenvolvimento de jovens, que eu entrei numa equipe que era desenvolvimento de atletas. E eles tinham um desenvolvimento de jovens através de aulas, como se fosse uma faculdade, uma escola, para ensinar todos os tópicos como ser atleta. Parte de mídia, parte de preparação, parte de nutrição, enfim. E aí o que eu trouxe o projeto para o Brasil e faço no YouTube, hoje... Num canal que chama Geração Bike Brasil. Não, que se chama Juju MTB, no meu. Ah, no seu mesmo. No meu canal, tá. Exatamente. E eu faço todo mês, pego uma pessoa, um profissional diferente e trago um assunto relevante. Nutrição, falo sobre carboidratos. Pessoal, como vocês, sei lá, usam um treino com carboidrato? Aí ensina para as crianças, tudo isso, para os jovens. Falo sobre psicologia, mente do atleta, converso com os pais, faço tudo isso. Deixa eu ver mais tópicos. Técnica de bike, faço training camp com as crianças também. Fizemos isso lá em Petrópolis. Lá em Petrópolis. Vamos fazer outro agora, janeiro ou dezembro, agora está definindo, que são as férias das crianças. E então é uma escola de atleta. Que legal. E não é só de bike. Às vezes tem alguém de futebol que está interessado. Você tem também a ver também. Puxa, que legal. E hoje, assim, é gratuito no meu YouTube. É a missão de vida que eu tenho, que eu sigo. E meu objetivo. E agora falando da academia, foi meu primeiro investimento, assim, como pessoa. E eu queria fazer algo que tivesse minha imagem. Tivesse a ver com o que eu faço. Só que servisse para as pessoas normais. E daí eu tive a oportunidade de um espaço de abrir uma academia convencional, que também tem a minha cara, tem a cara da bike, a gente tem bike indoor, tem aulas coletivas de funcional relacionado para melhorar essa parte de bike também. E a parte de musculação, avaliação, fisioterapia, é um centro de treinamento mesmo, mas para pessoas normais. E para minha cidade, no bairro que eu nasci. Então, hoje eu tô super envolvida. Pouca coisa, né? Você faz na vida. E agora tô com um projeto mais na frente, que é a Gen to Rise, que você falou, que vai ser a minha equipe pessoal para ano que vem. A equipe... A equipe que eu vou correr ano que vem. Tá. Que é a minha equipe. Tá, você vai montar uma equipe. Eu vou montar uma equipe. Que legal. Sim. Então é uma novidade agora pro podcast. Não falei isso pra ninguém até agora. Demais. Então, e aí você vai selecionar... Não, a equipe inicialmente vai ser só eu. E aí futuramente a gente vai desenvolvendo e vai trazendo mais gente. Trazendo mais gente. Que legal. Pro meu e aí a olímpico. equipe traz toda essa equipe multidisciplinar que você tem. Exatamente. Foi esse motivo. Por isso que eu falei aqui no começo do podcast. O médico, a Nutri. Exatamente. Porque legal. hoje praticamente nenhuma equipe do mundo, não tô falando do Brasil não, do mundo desenvolve atleta. Toda equipe pega atleta pronto. Sim. E eu
E o atleta que tem que ir atrás do Exatamente. seu próprio desenvolvimento, né? Na E maioria das sempre com vezes. barreiras de equipe, né? Ah, você tem que fazer isso dessa forma, cada um aprende do seu jeito, só tem que dar as ferramentas profissionais para a pessoa entender o caminho que ela tem que trilhar. E eu tive esse estalo porque eu entrei numa equipe que me desenvolveu muito, me deu muita ferramenta, muito conteúdo, muito conhecimento para ser atleta. E aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer, é isso E oferecer para outras que eu oferecer. pessoas. Exatamente. Demais. Tem algum ritual que você faça, assim, antes da prova, que é uma coisa assim, é tipo uma superstição que você tem que fazer? Eu não sou apegada a nada. Não é pegada. Nada disso. Assim, eu sei até esquecer se eu tivesse, porque eu sou meio assim. Mas eu não tenho nada assim. Meu ritual é setup de bike, tem que estar bem, tem que estar bom, senão eu fico meio chateada. E preparação. Eu me apoio na minha preparação e nas minhas ferramentas. E confia nisso. Exatamente. O que significa para você viver com autenticidade e simplicidade? Que você fala muito sobre isso. Então, você enfrenta algumas barreiras sendo autêntico. Mas simples também. Mas mais autêntico. Simples sempre te leva a bons lugares com pessoas certas. Mas a autenticidade, às vezes, você bate alguns muros, né? Porque você tem sua personalidade. Opinião, né? Você é uma pessoa com opinião muito forte. Então, pra você mudar a minha opinião, você tem que me apresentar muito conhecimento. Números, estatísticas, deixa eu ver isso aqui. Me mostra que dá certo. Me mostra que dá certo. Então, é isso. Mas tudo bem, né? Tudo bem, É isso. É personalidade, né? Mas aí realmente você acaba tendo, muitas vezes, as pessoas julgam demais e é onde a gente olha e fala, bom, Sim. Paciência, né? Julgar, é o Guto que fala muito isso, ele fala assim, não importa o que você faça, você sempre vai ser julgado sempre por vai alguma ser julgado. coisa. E é verdade, para você construir uma carreira, uma imagem, é super difícil. Minha mãe que fala isso. Você faz 1000 coisas certas, mas se você fizer uma errada, todo mundo vai te julgar. É aquilo que e vão às lembrar. vezes, até a coisa certa você fazendo, as pessoas também vão te julgar. O que você só tem que fazer é seguir o processo e mirar no objetivo. Em tudo na vida, não só no esporte. No empresário, tudo isso. Vai vir um probleminha com um funcionário aqui, com outro ali, pessoas falando que não vai dar certo, que tem que ser outro caminho. Mas não, você tem seu objetivo, você confia no que você estudou, você confia nas pessoas, na sua equipe, você só segue. Perfeito. Então, é isso. Muito bom. Agora a gente vai para o bloco que chama Giro Rápido, que inclusive é oferecido pela Lupo. E eu vou te dar. Você usa manguito? Uso manguito. Esse aqui é muito bom, manguito. E eu nunca usei, tá vendo? Obrigado. Obrigado. Você vai gostar. Já posso usar em Petrópolis, porque tá sempre frio, eu saio de manhã. Pode usar, e esse aí, não, tô falando sério mesmo, esse tem fator de proteção solar. Legal. E eu coloco, às vezes, sem brincadeira, eu esqueço que eu tô usando. Eu chego em casa, eu nunca fui de usar manguito, de verdade, e esse não aperta nada, e às vezes eu chego em casa, eu vou fazer as coisas, aí eu tiro só a jersey, abaixo o bretelle e fico com o manguito. E mais uma ideia, quando for pra praia, pode ir de manguito, que aí fica da mesma cor. Tira a marca, né? A marca da jersey. Nossa, eu preciso tirar a minha, porque não tá fácil, não. Esse bloco, Gigio, é assim, perguntas rápidas e respostas rápidas também. Ixi, Maria. Tá? Uma palavra que te define no pedal. Ou na prova, ou no treino. Acho que intensidade. Não só de força, mas das coisas que eu faço. De comportamento. De comportamento, Alguma música que não pode faltar, que você sempre coloca? Que você gosta de ouvir? Porque a gente vê sempre vocês lá com foninho de ouvido, ouvindo música. Qual que é a música? Pior que eu não uso. Você não usa? Não uso fone de ouvido antiprova, nada disso. E treinando também, não uso. Só a única hora que eu escuto música é quando eu tô com alguém dentro do carro e eu boto qualquer música. Aí você põe qualquer uma. Não tem esse apego. Eu boto, sei lá, playlist e boto pro teu carro. Eu sou assim também, eu sou muito... Ouço qualquer coisa. O Pedro tá me olhando. O Pedro tá olhando, sei. XCC ou XCO?
Difícil, mas XCO. XCO? Vou melhor no XCC, mas gosto mais de XCO. Uma ciclista ou um ciclista que te inspira? Jenny Rivens, de fora. Que tá ganhando todas as Copas do Mundo Que é a agora. que tá no primeiro do ranking. Ela Não. me inspira pela forma que ela compete. Como é? Agressiva? Não, muito consciente. Calma? Consciente. Calma. Sabe o que tá fazendo. Legal. E ela treina com o meu treinador, então proximidade ali de entender o que ela tá que ela tá fazendo é muito legal, porque tudo que ele me explica, ele explica pra ela e pros outros atletas que treinam com Que ele. treina com ele. E Quem é seu treinador? Ele é gringo? Barry, ele é da África do Sul. Ai, que legal. E é impressionante, tem uma distância bem grande entre te falar, você entender e conseguir fazer. Uhum. E a forma que ela consegue fazer é impressionante o que ele orienta. Ela consegue absorver muito o que ele fala. Ela consegue entregar. Assim, absorver, eu acho que todos os atletas dele conseguem, mas a parte da entrega é impressionante. A consciência de não ligar pra nada que tá acontecendo, entrar em outro mundo, conseguir fazer. Ela entra no flow. Entra no flow. Que legal. O que nunca pode faltar naquela mochila de prova que você leva ali pra área de concentração? Roupa do pódio. Ah, muito bom! Gostei da resposta. Se você não fosse ciclista, você seria o quê? E eu iria estar envolvida em alguma coisa de esporte. Porque eu desde pequeno tinha certeza que ia ser atleta. Não pensava que seria do futebol, já pensei que seria da ginástica, de milhões de coisas. Mas sabia que ia ser atleta com certeza. Que legal. O que te tira do eixo? Eu já sei, só nessa conversa. Vamos ver se eu acerto. Que me tira do eixo? Ai, depende do quê? Posso falar o que eu acho? Pode, olha lá. O setup da bike errado. Setup me tira do eixo. Mas assim, falando de sensação, né? De sentimento. De sentimento, ver pessoas fazendo coisas erradas do meu lado. Isso me tira do eixo. E quando me tira do eixo, eu saio xingando. Sem filtro. Sem filtro. Já sai falando. Sai falando. Acho que eu já te perguntei isso. O que o esporte te ensina todos os dias? Você falou de resiliência. Mas tem alguma outra coisa? Além da resiliência? De repente? Meu esporte me ensinou muito sobre empreender. Isso é algo, sim, não de... Mas é algo que me ensinou bastante. O espírito empreendedor. Me ensinou bastante. De você não olhar só para esse momento aqui. Sim, que você porque tá o esporte, competindo. a gente tem que olhar como um todo, né? Não se trata só de uma prova, só de um treino. Você tem que ter uma visão ampla de tudo. E quando eu chego num lugar, é engraçado, porque antes de eu falar com alguém, eu já analiso todo lugar, já vejo o que tá acontecendo, já vejo como é a pessoa, como eu vou falar com a pessoa. E o esporte me ajudou muito isso. Essa Dentro de uma análise. prova, eu analiso e falo, pô, essa pessoa tá sentindo isso, aquilo, vai fazer isso, aquilo. Às vezes eu erro, sim. Mas isso me ajudou muito na hora de fazer um projeto, de empreender com algo. E até lidar com as pessoas, Lidar né? com as pessoas. Tenho Isso é aprendido muito muito a lidar. importante. Eu era uma porta. Eu estou falando sério, eu era uma porta. E essa questão de lidar com gente tem me ajudado muito. E vice-versa, esporte ajuda uma coisa, ajuda em tudo, né? Ajuda em tudo. Em tudo. Transformador mesmo. Transformador. Muito legal. Gil, muito legal nossa conversa. Eu adorei te conhecer mais. Daqui a pouco eu vou ter que fazer um podcast com você. Me convida, eu vou. Aí eu te pergunto. Me pergunta. Tudo que você me perguntou. Você devolve. É muito legal, muito inspirador ver uma atleta tão jovem já conquistando tanto. E eu desejo que você realmente conquiste tudo que você deseja. Obrigada. E a gente, como brasileira, quer ver você lá nas Olimpíadas representando a gente com toda certeza. Obrigada. Me fala uma coisa, deixa uma mensagem para quem te acompanha, para quem sonha em viver o que você está vivendo. Eu acho que tem muitas meninas jovens, ciclistas que olham para você e falam, eu quero ser a Gil um dia. O que precisa? Qual é o conselho que você dá? Qual é o caminho? Então, para tudo, né? Não só pro esporte.
se cerque de pessoas boas, de valores bons e trace objetivo. Com essas 3 coisas, e com respeito, né? Que tá dentro de valores. Com essas 3 coisas, você chega ao lugar que você quiser. Com essa persistência, com essa resiliência. Então, não tenha medo. Errar, todo mundo erra, né? E O tempo todo. A gente mais erra do que acerta. Né? Mais erra do que acerta. E eu vejo muita gente errando e não aprendendo com erro. Erre, mas aprenda com erro. Analise, não tente agir na emoção, que quando você está de cabeça quente ou quer muito algo, é sempre a hora que você dá uma escorregada e sai do caminho. Então é isso. Não tem muita coisa pra já é bastante coisa. Já é bastante coisa. E te agradecer muito por estar aqui novamente. Eu que agradeço, eu fico feliz. Muito, muito legal todo o estúdio, tudo maravilhoso. Demais, né? E deixa todos os seus contatos aí da YouTube, que você falou que tem um canal, o Instagram, o que mais? Tem dos projetos. Então, vamos lá. A rede que eu mais uso é o Instagram, que é JujuMTB, GU_MTB. YouTube, mesma coisa. O canal Geração Bike Brasil tá dentro do meu YouTube. Tá. Então, todos os vídeos lá que a gente comentou tá lá dentro. Tem o Instagram do Geração Bike Brasil, então você que é pai de atleta ou é jovem, que queira entrar no projeto, a gente tem grupo de WhatsApp, tá sempre fazendo as reuniões, entra no Instagram e assiste com a gente. Qual que é o Instagram? Geração Bike Brasil? BR. BR, tá. Bike BR. Então, a gente tá sempre ativo. E aí, quem gosta de academia, entra lá na Energy Gym, lá no oficial, que é a academia. Eu já vou seguir todos. Segue todos. Pra não ter erro. Isso aí. Obrigada, Gigi. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo manguito. Valeu. Até o próximo Na Roda do Estema.